Fala pessoal, Política em Off, aqui mais um episódio e a gente vai trazer a questão Zema, uma peça no xadrez eleitoral que ainda tem muita gente confusa sobre o seu papel nas eleições desse ano. Comigo aqui o também jornalista e também consultor de marketing político Jefferson Rodrigues, que é das Minas Gerais, que é de Juiz de Fora, o estado do Romeu Zema, eu aqui de Recife, e a gente conversando sobre o cenário aí da política nacional nesse ano tão quente em relação à política. Vamos falar hoje sobre Romeu Zema. Romeu Zema, ele vai ser candidato à presidência mesmo, já está com a pré-candidatura na rua, vai ser vice do Flávio, ou vai ser um puxador de votos de outro candidato. Vamos discutir isso hoje, e para isso, nada melhor do que um mineiro para trazer aí as impressões dele direto das Minas Gerais sobre Romeu Zema. Jefferson, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos embora para o debate. Vamos debater essa grande interrogação, se o Zema vai, não vai, o que vai ser. Eu vou complementar mais uma fofoca de bastidores que chegou a ser veiculada na mídia de que o Zema poderia ir para o PSD. Olha só. Mas ele chegou já, rebateu, colocou uma nota nas redes sociais. Política, rapaz, a gente sabe que... Deixa eu só fazer uma observação, que se isso acontecer, vai ser aquela virada de roteiro, né? Nos últimos dias da janela partidária, todo mundo esperando o PSD decidir entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, e do nada, do absolutamente nada, Romeu Zema se filia ao PSD e é o candidato do PSD à presidência da República. E aí, Jefferson, pode continuar. Seria aquele meme do Absolute Política Brasileira, né? Demais. Mas, vamos lá, a gente sabe que enquanto a coisa não está definida em política, tudo pode se definir. Então, mas o que eu enxergo? Zema não volta atrás, será candidato e será candidato pelo Novo. Essas são as leituras e as convicções que eu tenho nesse momento. Ele coloca a pré-candidatura dele também muito cedo, em 2025, num evento ali. Ele roda o Brasil, ele começa a rodar o Brasil. Então, assim, tem uma consistência de projeto. E ele vem daquele jeitinho mineiro, né, Jefferson? Porque ele vem apoiando Bolsonaro, né, em primeiro momento. Não, Bolsonaro é o candidato da direita, Bolsonaro. Só que todo mundo sabe, né, e principalmente quem está na política, que a situação do Bolsonaro era muito complicada, uma reversão da inegibilidade dele, e o Zema sabia disso. E foi ali, apoiando o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é nosso candidato, e rodando o Brasil junto com o Bolsonaro, nas manifestações, nos atos. Eu acho que, assim, e tem um momento, complementando isso que você traz para a gente, é que tem um momento em que o Zema pega pautas caras ao bolsonarismo, vamos colocar assim, e faz defesas muito veementes, faz defesas muito fortes. Ele abraça de uma forma... Ele não acena, ele abraça a pauta. Então, que até interpretações de que o Zema estava enxergando já o eleitorado do Bolsonaro. Como você falou, ele não é bobo, ele sabia que não ia ter candidatura e ele estava mirando esse público. O fato é, ele colocou na cabeça o projeto de vou ser candidato a presidente, tendo o Novo não tem todo os melindres que outros partidos têm de negociações, de tudo, então é muito confortável para ele colocar a candidatura, era muito natural, e está fazendo aquilo que ele acredita ser a parte dele, rodar o Brasil, se posicionar muito forte em redes sociais, fazendo muita participação em podcasts, em rádios, entrevistas, enfim. Ele está demarcando um território que
outros candidatos, que a tal terceira via, por exemplo, não fez ainda. Então, ele está tendo essa tentativa de demarcar o território dele. Vai render frutos ou não? Isso é um ponto que as pesquisas, por enquanto, ele continua lá embaixo. E aí eu acho que a gente entra, eu vou até pedir para você trazer um pouquinho da sua visão nisso, que aí eu acho que a gente entra em algumas questões ligadas à projeção da imagem, à comunicação, a forma como o Zema, governador de Minas, precisa fazer a transição para o Zema nacional, que quer ser presidente da República. Olha, eu acho que o primeiro passo está sendo dado, o Jefferson, ele está rodando, né? Eu tive num evento do Partido Novo aqui no Recife, algumas semanas atrás, para apresentar o Romeu Zema. Na época, ele ainda era governador de Minas Gerais, mas ele veio até o Recife para se apresentar como pré-candidato à presidência da República. 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, a militância do Novo, a mobilização do Novo, que conseguiu fazer um evento bonito, robusto, o local ficou lotado. Então, o Novo sempre foi visto como um partido mais frio, né? Um partido feito ali na sua maioria formada por empresários, pessoas ligadas ao empreendedorismo, e conseguiu fazer uma festa bonita para receber o Zema aqui no Recife. A mobilização via WhatsApp vem acontecendo de forma muito eficaz por aqui. Eu tenho acompanhado isso também. Agora, a imagem do candidato, a imagem do Zema enquanto pré-candidato à presidência da República, essa precisa ser trabalhada. O Zema, ele tem o jeitinho mineiro, ele tem aquela imagem que todos já estão acostumados com dele, né? Mas julgo eu que para ele chegar, inclusive em eleitorados que ele precisa conquistar muito mais, vai ter muito mais dificuldade para conquistar do que o eleitorado de direita, que é o eleitorado aqui do Nordeste, o eleitorado do Norte do país. Ele precisa ter um outro tipo de atitude mesmo quando chega nos locais. Ele precisa ser mais receptivo às pessoas, precisa ser mais risonho até, precisa trazer, criar uma empatia maior com as pessoas. Lógico que isso é trabalhável, mas a gente precisa lembrar que estamos aqui faltando poucos meses para a campanha eleitoral. E eu acredito que se o projeto se manter, com o Zema candidato à presidência da República, se ele entra no período de campanha eleitoral com esse projeto em curso, acredito que até lá, sim, ele começa uma propaganda eleitoral já mais trabalhado. Né? É lógico que, pelo menos assim, eu espero que os marqueteiros, quem estiver por trás da campanha do Zema, estejam aferindo isso a nível nacional, fazendo qualitativo, entendendo o que é que o povo pensa da imagem do Zema. E a partir daí dá para se construir uma figura mais próxima do brasileiro, né? E não só do mineiro. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o tempo é curto, tá? Mas se o projeto for sério, eu acho que a gente vai se surpreender na campanha eleitoral com a imagem que vai ser apresentada pelo Zema. Não estou dizendo que isso vai trazer a vitória para ele, mas acredito sim que eles vão dar um banho ali de marketing, de loja no Zema, para que ele se apresente de uma forma diferente ao Brasil. Perfeito. Eu acho que você faz uma leitura, concordo muito. É necessário fazer esse ajuste no marketing, no perfil do candidato, para nacionalizá-lo. Ele ainda carrega muito uma característica e um estilo de governador, muito estadual. Existe
gostem ou não gostem do estilo do governo dele, então, assim, você que está nos assistindo, você pode ser apaixonado militante pelo governo, aprovar o militante do Zema, ou você pode ser uma oposição que detesta ele. Mas um ponto de uma análise muito fria é que ele conseguiu um trabalho de conexão com o povo mineiro muito forte. Independente até do governo em si, ele conseguiu esse trabalho de conexão com a comunicação, e isso faz dele uma peça eleitoral muito importante, porque o eleitorado mineiro tende a dar uma votação, espera-se, né, expressiva a ele. Minas Gerais costuma ser muito fiel da balança em determinados momentos, por exemplo, no segundo turno. Então, o Zema, tudo que ele construir e tudo que ele está construindo pode se tornar um ativo muito valioso como moeda de troca num segundo turno. Tê-lo como aliado, tê-lo junto, por quê? Para tentar levar Minas Gerais junto. Sim, sim. Então, esse é um ponto que eu acho que ele também tem essa noção. E outro ponto, a candidatura do Zema, eu não acredito num recuo da candidatura do Zema, porque eu acredito que é uma candidatura que também cumpre um papel de fortalecimento do Novo enquanto eleger bancadas na Câmara, deputados federais, né? A gente sabe disso. Nós temos cláusula de barreira, nós temos aí essa necessidade, o Novo tem essa necessidade. Isso. E até mesmo nas assembleias legislativas você conseguir eleger mais pessoas, porque eu vou fechar aqui esse dado com que o Novo não, na última eleição, teve um candidato à presidência, mas o Novo elegeu uma bancada mínima de deputados federais. Isso. E nós estamos vindo agora de um 2024, onde o Novo não conseguiu ter um bom desempenho em prefeituras, muito pelo contrário. Depois ele conseguiu ter filiações, mas ele precisa eleitoralmente se mostrar viável para os candidatos, e eu acho que o Zema também, a candidatura, cumpre esse papel de fortalecimento do partido. Isso, eu acho que o partido realmente passa por essa reconstrução aí do Novo, visando sua sobrevivência, né? Bem, falando de forma bem clara, está em jogo a sobrevivência do partido. E o Novo, ele vem crescendo, se eu não me engano, no último ano, o Novo foi o partido que mais teve novas filiações, e só que não se trata somente de quantidade, né? Precisa ter qualidade, porque ele não precisa. A questão não é ter mais filiados, o Novo precisa ter mais deputados federais. É a bancada no Congresso Nacional que vai fazer a diferença aí em relação à cláusula de barreira, em relação ao fundo partidário, que é muito importante, né? O Novo que inclusive começou meio que abdicando disso, mas viu que a realidade era meio diferente, né? Do que eles idealizavam, mas que precisa, sim, o Novo dar uma reagida nessa eleição para poder ter uma sobrevida aí enquanto partido. Ele precisa de mais nomes eleitoralmente viáveis. Exato. Não adianta ser qualquer estados, um, né? O Novo ele conseguiu eleger em São Paulo. A primeira é quando o João Amoedo foi candidato à presidência. Isso. Ele conseguiu fazer uma bancada mínima ali, primeira bancada dele. Teve eleição teve deputado eleito por Minas, teve deputado eleito pelo Rio de Janeiro, São Paulo. Ele teve uma concentração sudeste, né? Onde ele teve melhor desempenho. 4 anos depois, já sem o João Amoedo, o desempenho foi pífio. Minas Gerais não elege. Rio de Janeiro, nomes que tinham sido deputados federais são jogados para disputar governos de estado e tudo, não se elege. Então, houve muito erro de cálculo, eu acho, ali. Sim. E aí o partido agora ele precisa disso, ele precisa. O Ricardo Salles está no Novo, né? Por São Paulo. Tem o senador Girão. Então, ele já trouxe pessoas que já têm
voto. Mas é pouco ainda. Você precisa ter mais pessoas. E eu acho que aí a candidatura à presidência da República ajuda a dar essa sustância para você conseguir eleger mais nomes. Marcel Van Hatten lidera pesquisas para o Senado no Rio Grande do Sul, né? Vou me lembrando aqui de cabeça, que é a sobrevivência. E um ponto assim, o Novo ele envelheceu muito rápido, hoje ele não é tão novo assim, porque ele entendeu que a sobrevivência ele precisa jogar muito do jogo político. Isso. Não tem como você ser tão puro assim, né? Não tem. E assim, todos os partidos que começam com esse idealismo, né? Eles, quando o jogo começa, eles caem na real. O próprio Missão, agora, que nasceu do MBL, o MBL desprezava o fundo eleitoral, né? E só foi começar a ter os seus eleitos quando começou a utilizar o fundo eleitoral. Aí agora está com um partido que é um partido novo, que é o Missão, que foi criado recente, e que vai precisar também nadar um bocado para garantir aí sua sobrevivência nos próximos anos. Hoje, o jogo eleitoral ele tem regras mais vorazes, assim, vamos dizer, em relação aos países, aos partidos. E aí os partidos eles precisam se adaptar a essas novas regras, né? Senão eles simplesmente vão sumir, vão ser extintos. Vai sumindo, exatamente. Então eu vejo a candidatura do Zema também como uma candidatura que cumpre um papel de fortalecimento do partido. O Zema, que está terminando o mandato, ele já renunciou, já saiu do governo de Minas, então, mas ele estava terminando o mandato, então a alternativa para ele era a candidatura à presidência ou tentar o Senado. Não vejo que ele tem muito a perder caso o projeto dele não seja bem sucedido. Eu não enxergo alguém que tem muito a perder. Acho que então ele vai se jogar nisso e vai manter essa candidatura até o fim. Mas, embora você acredite, embora ele queira, mas tem gente aí interessada no passe do Zema, né? Olha a notícia que tá rodando, que diz que o presidente do PL diz que o Romeu Zema seria excelente vice para o Flávio Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto afirma que escolha será feita sem pressa e dará prioridade a nome que agregue votos à chapa. O Romeu Zema, sem dúvidas, agregaria muitos votos à chapa do Flávio. Nas palavras do Valdemar, o Zema seria um excelente vice, não tenha dúvidas disso, porque Minas Gerais é muito importante, é o segundo colégio eleitoral, e o Zema tem muito voto lá, foi muito bem lá, comentou Valdemar da Costa Neto. Você já deu sua opinião, Jefferson, sobre achar que não há recuo, né? Não haverá recuo em relação à candidatura, mas e esse assédio? Como é que você entende aí esse assédio do PL agora para que o Zema seja aí, talvez, né, seja um provável vice, possível vice para o Flávio Bolsonaro? Aí eu volto naquilo, política pode nos surpreender. Escolha de um vice e você manter ou não uma candidatura, ela pode ser decidida só lá na frente, né, nas convenções, então tem muita estrada. Então a gente pode ser surpreendido. E aí é onde esse assédio, e eu acho que é um assédio que ele vem por aliados, ele vai vir por pesquisas. Aquilo que eu te falei, o Zema ele se torna alguém muito interessante. Então a gente vê o próprio presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, a declaração dele coloca isso. Há um interesse no voto de Minas Gerais, no voto do Estado. Então, acredito que esse assédio para ter o Zema compondo uma chapa, ele vai ali até, não é nem os 45 do segundo tempo, ele vai até a prorrogação, porque você faz uma unificação
já o Zema ele disputa votos com o Flávio, então está dentro do mesmo espectro político, então evita essa divisãozinha ali, fortalece e o cálculo do quê? De que Zema leva uma parcela de votos de Minas Gerais muito significativa. Então, vai ser um jogo político que eu acho que ele vai se dar muito na base de pesquisas ali e de negociações de bastidores para tentar, talvez, somente lá na frente, nas convenções, ter uma definição para valer. Embora eu termino aqui dizendo que eu ainda acredito que o Zema vai manter essa candidatura dele até o final. Isso, Jefferson, isso. E aí eu já abro aqui para quem está nos assistindo, para que deixe aqui nos comentários se você que nos assiste acha que essa posição do Zema enquanto pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo vai se manter até a campanha eleitoral, ou você acha que não, ou você acha que ele vai ceder às pressões e pode ir, de repente, ser um candidato a vice na chapa do Flávio. Responde aqui nos comentários e contribui com o teu comentário, contribui com o teu like e com a inscrição no canal, porque ajuda muito a gente. Já agradeço, tá, a tua participação, te agradeço, Jefferson, e a gente se encontra aí, a gente volta a qualquer momento, trazendo mais um fato, mais um ponto aí desse ano eleitoral que está pegando fogo em todo o Brasil. Não vai faltar novidades para a gente se surpreender aí e dissecar um pouquinho o que nos espera aí nesse turbulento ano eleitoral. Valeu, Vamos lá, Israel. vamos lá. Até a próxima todo mundo. Até mais.